Sabemos o plano de Deus para o seu povo, ao qual está desabilitado e pensando em parar em desistir, fraco e frio na fé, assim como o povo de Israel já se encontrou inúmeras vezes. Em Ezequiel capítulo 37, vamos estudar sobre essa passagem do Vale dos Ossos Secos e hoje quero te apresentar a interpretação perfeita a qual Deus colocou no meu coração. Eu sou o Obreiro Christian e criei esse canal para edificar vidas. Se não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe para você poder receber mais vídeos como este. E quando você curte, compartilha ou até mesmo quando comenta, o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda para mais pessoas. E assim, novas vidas serão alcançadas. Amém? Já se inscreveu? Vou te dar 5 segundos para você poder se inscrever. Ok, então vamos para a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37. E veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. Irmãos, aqui em Ezequiel, a Bíblia diz que Deus dá uma visão para ele, a qual eleva ele em espírito a um vale dos ossos secos. Sabemos nós que esse vale dos ossos secos representa Israel e a sua casa. Os ossos são de Israel. Quando eles estão sequíssimos, está representando a vida espiritual de Israel, porque o povo de Israel estava entrando em uma decadência enorme. Ou seja, o povo estava afastado do Senhor e Deus levantou um profeta chamado Ezequiel para poder acordar aquele povo. Então, em espírito, Deus começa a falar com Ezequiel e começa a dar visões para ele. Aqui, eu já quero colocar aquilo que Deus já me deu, eu estudando essa palavra. Em espírito, Deus usou Ezequiel para poder liberar a sua palavra. Quando eu li, Deus imediatamente falou no meu coração: levei em espírito, porque não dá para mostrar coisas na carne. Levei em espírito, porque sem o espírito não dá para ter revelações, para passar para o próximo. Primeiro, antes de Deus levar Ezequiel, Deus primeiro levou ele em espírito, para depois levar ele a profetizar. Ou seja, todo o propósito ao qual Deus tem conosco, primeiro é em espírito. Ezequiel, agora em espírito, vai começar a profetizar, mas Deus dá ordem para ele, ou até mesmo faz uma pergunta: Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? A palavra de Deus diz que Ezequiel responde: ó Senhor Jeová, tu o sabes. E Deus agora liberou uma palavra: Ezequiel, então profetiza. Quando Ezequiel começa a profetizar, imediatamente começa a surgir um reboliço. Imediatamente começa a se juntar osso com osso. Mas antes de se juntar, eu acabei de dizer aqui agora que houve um reboliço. Mas só que esse reboliço não era para o mal. Esse reboliço era para osso com osso se juntar. Estava tudo quebrado. Os ossos estavam todos desconexos. Mas quando Ezequiel começa a profetizar pela autoridade de Deus,
houve um reboliço e osso com osso começou a se juntar. Ou seja, nem todo reboliço é para acabar com você. Há tipos de reboliço que Deus vai permitir que aconteça na minha e na sua vida, simplesmente para que tudo possa se encaixar no seu devido lugar. Quando Deus começa a permitir o reboliço, imediatamente aqueles ossos se unem. Deus está dizendo: eu estou permitindo o reboliço acontecer, porque enquanto o reboliço acontece, eu coloco tudo no lugar, porque nem toda tribulação é para a morte, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que ama a Deus são chamados pelo seu decreto, todo bem irá cooperar. Nem todo reboliço irá acabar com você. Há tipos de reboliços que Deus vai permitir na minha e na sua vida. É simplesmente para poder colocar tudo no lugar. Agora a palavra de Deus vai dizer que quando Ezequiel começa a se juntar, Deus restaura o vale. Primeiro se conecta osso com osso, depois cresce nervo e imediatamente também cresce carne. Mas só que a Bíblia só diz de nervo e carne. A Bíblia não diz os detalhes, porque sabemos que um corpo não é feito só de nervo ou simplesmente só de carne. Tem coração, tem pulmão, tem pâncreas, tem cérebro. Então imagina Ezequiel profetizando e tudo voltando a se restaurar. Se aquilo era um vale, se quando Ezequiel começa a profetizar, tudo começa a voltar ao seu devido lugar, fica subentendido que um dia já esteve. Um dia já teve vida, um dia já teve pulmão, um dia já teve dedo, um dia já teve coração, mas só que agora não está tendo. Por que não está tendo? Culpa de Deus? Não, culpa do povo. Então, por simplesmente Deus mandar profetizar, o vale começa a se juntar, cresce coração, pulmão e tudo aquilo que no corpo havia. Eu já quero liberar uma palavra aqui para você nessa noite. Tudo aquilo que você perdeu, pela autoridade de Deus, vai ser constituído, porque Deus restaurou o vale, ou seja, Deus trouxe de volta aquilo que se tinha, mas se tinha perdido. Se Deus está no vale, Deus está trazendo tudo de volta, aquilo que você perdeu e aquilo que arrancaram de você. A palavra de Deus agora vai dizer que depois que restaura aquele vale, depois que aquele vale é restaurado, faltou uma coisa. Sabe qual? O Espírito. Deus restaurou aquele vale antes de colocar o Espírito. Sabe por que Deus restaurou antes de colocar o Espírito? Porque não tinha como derramar o Espírito sem restauração. Deus quer até derramar o Espírito dele em você, mas primeiro é necessário uma restauração. Mas depois que Deus restaura, Deus coloca o Espírito. Sabe por quê? Deus colocou o Espírito e não deixou apenas com osso e nem carne? Porque a obra que Deus tem contigo é árdua. A obra que Deus tem contigo é intensa. A obra que Deus tem contigo é grande. E a obra de Deus não permite que você fique vazio. Deus até restaurou o vale, mas depois colocou o Espírito de vida dentro dele. Deus disse assim para mim, eu lendo essa palavra: eu restaurei e coloquei o Espírito, porque servo de Deus meu não fica oco. Servo de Deus não pode ficar vazio. Servo de Deus não pode ficar vazio por dentro. Deus até restaurou por fora, mas por dentro Deus colocou o Espírito. Deus vai te restaurar e depois vai te encher, porque dessa maneira vazio você não pode ficar. Dessa maneira vazio o povo de Israel não podia ficar. Então Deus colocou o Espírito dentro dele. Eu quero te dizer, nesse dia, aonde que você estiver escutando essa palavra, o final dessa mensagem é: Deus quer te restaurar. Deus quer tirar esse oco dentro de você. Sabemos no dias a qual nós vivemos, tem vazio enorme dentro de muitas pessoas, que pessoas tentam preencher com ansiedade, tentam preencher com bebida alcoólica, ou até mesmo com drogas, discussão, disse-me-disse, atribulações, ansiedade, tristeza.
mas eu quero te dizer, aquilo que enche nossa alma, aquilo que enche nosso corpo por dentro, não é bebida, não é cigarro, e muito menos as atribulações do mundo, mas sim o Espírito de vida do Senhor. Amém? Eu sou o Obreiro Christian, criei este canal para a edificação da sua e minha vida. Segue, curte e compartilha. Ative o sininho para você poder receber mais vídeos como este. Quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é bom, assim manda para mais vidas. E mandando para mais vidas, mais pessoas serão alcançadas. Amém? Fique com essa palavra e desde já te agradeço. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos que aguardam a vida dele, todos dizem